First things first, a primeira coisa que você tem que deixar claro no seu resumo é What do you do? What's your job? What's your occupation? Então, tô voltando aqui bem no básico para aqueles seguidores aí que estão buscando o inglês básico ainda. Esse início do vídeo é para você. Depois eu vou aumentando o nível do inglês. Mas a primeira coisa aqui que eu gosto de revisar também, coisas básicas mesmo para aquelas pessoas que já têm um inglês mais avançado, para lembrar de detalhes, né? São 3 perguntas aqui que perguntam a mesma coisa. What do you do? What's your job? What's your occupation? Então tá perguntando sobre o trabalho, como a gente responde isso de maneira direta. I'm an IT professional. I'm a marketing coordinator. I'm a nursing assistant. Então um abraço para todos os profissionais de saúde também que estão ralando aí nesse momento difícil do mundo. I'm an administrative specialist. Então, aqui você mostra, você responde I'm a ou I'm an, dependendo da sua profissão. E qual a diferença de usar a or an? Então, isso aqui também, mais uma revisãozinha de básico. A or an. Vamos olhar aqui esses exemplos. I'm an IT professional. I'm an HR analyst. I'm a nursing assistant. I'm a university professor. Muita gente resume esse uso com eu uso a antes de consoante e uso an antes de vogal. Será que é isso mesmo? Bem, a gente vê aqui nesses exemplos que estão meio que contradizendo essa regra, né? Mas por quê? I'm an HR analyst. O H aqui, eu tô lendo a letra, né? H. Então, quando eu falo H, é um E, né? O som de e é uma vogal. Então, o som de vogal. Então, é melhor a gente gravar aqui essa regrinha antes do som, né? Antes do som de vogal. I'm an HR analyst. E aqui, I'm a university professor. É uma vogal aqui, mas o som que você emite quando você diz university, é diferente. Por quê? Qual a diferença básica de uma vogal para consoante quando você pronuncia aqui na sua boca, né? Quando você produz uma vogal, você não tem obstáculos na saída do ar. Você fala até em português, né? A, E, I, O, ou em inglês E, I, I. Então, você não tem obstáculos para você emitir o som. E quando você diz university, você tem uma leve obstrução. Então, o U aqui não é uma vogal, é uma semivogal. Mas como assim, Érica? Tem vogal, semivogal, consoante, para que isso tudo? É só para aquelas pessoas que gostam de saber a razão das coisas, o motivo. Porque às vezes a gente fala que as pessoas criticam, né, a língua, porque não faz sentido. Alguns fenômenos linguísticos têm explicação. Então essa é a explicação porque que antes de university professor você vai usar o a, não an, apesar de estar escrito aqui uma consoante, mas o som é antes de tem uma vogal aqui escrito, mas o som é de uma semivogal, ok? Então, só para aqueles que gostam de uma explicação de um fenômeno linguístico, esse aqui tem explicação. Então, use corretamente no seu resumo de perfil a or an, ok? Mais dicas aqui para o seu aprendizado, né? Porque aqui a gente está falando especificamente sobre o resumo de perfil. Então, cada dica que eu vou dar aqui, vou passar um modelo de resumo de perfil, mas cada detalhe é importante para você fazer o quê? Ajudar ao seu cérebro a lembrar do que você está aprendendo. Então, sempre falo para fazer associações. Aqui a gente tem um bom exemplo e um terreno fértil para fazer associações de palavras. Quando você vê as profissões, você observa o final, né, dessas profissões, você vê que há um padrão aqui: teacher, player, actor, supervisor, assistant, accountant. Então, quando você começa a observar os fenômenos linguísticos e como eles se repetem, isso ajuda o seu cérebro a aprender melhor, a memorizar melhor. Então, você tem de uma ação, to teach, teacher, a profissão, to play, player,
to act, actor, to supervise, supervisor, to assist, assistant, to account, accountant. Então, você fez o que aqui? Você buscou associar palavras e o seu significado e o seu cérebro vai lembrar melhor disso. Então, quando você observar palavras que têm associações, conexões, faça suas anotações e ajude o seu cérebro a lembrar disso para a vida prática, né? Para quando você precisar utilizar, ok?